Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Oficialcast. Hoje nós temos um ilustríssimo convidado. Muitos de vocês conhecem pelo apelido, mas é o Marcelo De Angelis, nosso querido atleta. Tudo bom com vocês? Bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Você é prata da casa, né? Já tô faz um tempinho. Por que prata não ouro? O ouro, diamante da casa, então. Pronto, pô. Boa, vai. Tanto tempo de parceria, não dá pra ser Muito prata. tempo. Faz quanto tempo? Mais de 10 anos já, né? 11 anos. 11 anos. Em 2013 já dá um pouco mais. 12 anos. 12 anos. Show. Caramba. E primeiro eu queria saber da tua história, assim. Por que você começou a competir? Surgiu cedo esse interesse? Como é que foi pro primeiro campeonato, primeiro ciclo? Bom, comecei a treinar bem cedo, com 13 anos, né? E competir eu comecei com 18. Então treinei 5 anos, natural. Fui fazer meu primeiro ciclo 2 meses antes da primeira competição. E a vontade de competir veio porque, com 15, 16 anos ali, eu já era maior que todo mundo. E todo mundo ficava falando, você tem que competir no fisiculturismo, tem que correr. Ninguém nem sabia o que era fisiculturismo, né? Não tinha Instagram, o YouTube não... Aí você pesquisava fisiculturismo, você via, tipo, o Coleman, o Jay Cutler. Você falava, meio longe. Como que eu vou ser isso, né? Como que eu vou ser isso? Aí fui atrás de um fisiculturista aqui no Brasil, que foi o Eduardo Boa Sorte. E na época ele me auxiliou e tal. E na minha primeira competição, foi 2 meses de ciclo e tal. E aí eu competi já num campeonato sábado e outro no domingo, acredita? Já fui na pancada já. E o natural, não te interessou tanto? Não tinha. Não tinha campeonato? Não, agora não tinha tá tendo campeonato. Agora tem bastante. Não tinha campeonato natural. E eu sabia que eu queria hormonizar, né? Eu sabia que eu queria, só que Já tinha o bonequinho do He-Man em casa? Naquela época, sempre queria ser o mais forte possível, né? Eu sabia que uma hora eu ia querer hormonizar, só que eu não tinha instrução e não conhecia ninguém que me passava confiança. Né? E o teu pai? Informação. Meu pai não gostava nem que eu tomava suplemento, tomava escondido. Eu comecei a tomar suplemento com 13, 14 anos, eu comprava escondido e deixava no guarda-roupa, levava na mochila da escola. A galera que é mais nova nem sabe, né, que creatina era proibido, né? Era proibido. Aí meu apelido é Horse porque eu fui e comprei uma creatina veterinária na época, que eu não vendia. Mas tinha na farmácia de manipulação. Tinha na farmácia de manipulação. A gente vendia bastante pela farmácia de manipulação. Imagina eu com 13 anos, sem contato de nada, sem ninguém, eu nem sabia o que era farmácia de manipulação. Vou na farmácia. Na verdade, era autorizado, aí proibiram, aí depois voltou novamente. Mas voltou, acho que tem uns 6, 7, uns 8 anos no máximo. Então, mesmo quando a gente apareceu com farmácia de manipulação no mundo do bodybuilder, a gente vendia bastante a creatina, como é a parte do hormônio de dormir, aí, o melatonina, né? Sim. Era proibido, agora liberou. Foram 2 agora casos que a Anvisa Exatamente. demorou para liberar e que, nos Estados Unidos, liberar, todo mundo compra. Eu lembro que eu ia na loja de suplemento e eu pedia creatina, daí o dono da loja ele dava uma olhada assim. Daí ele, eu tenho aqui embaixo, daí pegava do balcão. Tipo, não tem ninguém vendo para vender uma creatina. Aí a creatina chamava Crea Horst. Aí o pessoal botou esse apelido aí de Horst. E meu primeiro ciclo foi, acho que 1 mês de propionato de testosterona e oxandrolona. Segunda e quinta, propionato e oxandrolona 40 miligramas por dia. Acompanhado? Acompanhado por Deus. Acompanhado por Deus. Na época. E aí, no segundo mês, como eu ia competir, eu só harmonizei porque eu ia realmente competir. Então, eu comecei a minha preparação, fiz uns 6 meses de preparação, dieta, treino. Eu aprendi a fazer dieta, né? Porque como eu não tinha contato com fisiculturista e tal, antes eu treinava na minha cabeça, fazia a dieta da cabeça e tal. Então, ali foi um protocolo mesmo, de treino regrado, de dieta regrada, aprender a beber água, aprender a ter a rotina mesmo de um atleta, para depois entrar com os hormônios faltando 2 meses para a competição. Então eu fiz uns 6 meses ali natural de preparação e uns 2 meses para a primeira competição. E aí no segundo mês eu botei a trembo, né? Já? No primeiro? Já ia para a cabeça, né?
Mas também foi só 1 ml de segunda e quinta, entendeu? Quando eu adicionei nesse ciclo 1 ml de segunda e quinta. E aí competi no sábado, no domingo, né? Um eu fiquei em segundo, não me engano se foi um regional, tipo paulista, assim. E o outro foi a Orc Iron, da FBB na época, e eu fiquei em quarto. Mas assim, todos tinham, tipo, mais de 15 moleque. E a categoria era até 23 e eu tava com 18, então eu falei, opa, Tem tempo. fui bem aqui. O pessoal com 23, eu com 18 já fiquei segundo, né? Falei, vamos lá. Aí em 2013 eu fiz um ano de off-season, foi quando eu entrei também na oficial. Acho que foi um amigo Fernando que fez essa ponte pra gente. E aí foi meu primeiro patrocínio, de tudo. De tudo? De tudo. Eu queria chamar a atenção para isso. Foi meu primeiro patrocínio de tudo. Foi um talento que a gente tinha identificado. O Lucas Bellarmino tinha comentado dele. E tinha a feira, né? Então, foi bem perto da feira que a gente ia estar iniciando pela primeira vez no Arnold. E questão do palco, que a gente tinha conversado. E o Horst Eu lembro subiu, desse stand, cara. E antes tinha bastante acesso com as pessoas, né? Então os atletas ficavam bem à vontade na feira. O evento era muito de colocar um entretenimento, né? Tinha negócio para socar, tinha que levantar, aquela coisa de escada, fazer as coisas. Um evento que proporcionava para os clientes irem e ter uma experiência, né? Mas eu percebi que tinha uma lacuna ali, que as pessoas queriam se aproximar mesmo dos bodybuilders, que era um desejo mesmo das pessoas que nem ele, queria estar ali olhando o fã, né? Que ele tinha o fã dele, e ele era uma referência. Então, quando a gente colocou o palco, foi pela primeira vez que começou a fazer fila, né, no Arnold, e o Horst fez fila quilométrica, começou com a questão do Instagram. Não se pagava, né, o atleta, só era a suplementação, que eles davam ainda de retorno. E a gente começou a ver que dava retorno e o pessoal seguia o que eles passavam. E eles não tinham tanto cuidado na parte de saúde mesmo, né? Então era uma lacuna. Então foi muito fácil se aproximar dos atletas, porque eram... Eles tinham uma necessidade, né? Na verdade, eles só pensam em crescer, né? Agora melhorou agora. Crescer. E o Horst veio ali com o primeiro patrocínio, mas assim que ele subiu no palco, acho que veio o Madrugão. Foi, acho que foi. Logo em seguida, né? Mas ele desceu do palco já fechando com várias empresas. Assim. Foi bem legal. É o que a oficial sempre prezou, assim, potencializar os atletas e não ter ter uma interface junto com as outras empresas, né? E como é que foi, assim, para você receber a tua primeira proposta de patrocínio? Porque o teu pai você não tomava nem suplemento. Não. Então agora ele ia começar a ver uns potinhos de remédio, De né? farma. De farma. E você enxergou no teu primeiro patrocínio uma oportunidade de, pô, dá para eu viver disso? Eu não pensava isso. Naquela época. Não tinha o YouTube, não tinha essa projeção que a gente tem hoje, assim, né? E eu também... Era o Instagram. Eu tinha começado... Tinha começado o Instagram. Eu entrei na Oficial Pharma em 2013 e em 2014 eu comecei com o Instagram. Tá. Você entendeu? Você teve teu primeiro patrocínio sem nem ter mídia. Exato. E eu nunca imaginei que eu poderia... que o fisiculturismo estaria na proporção que está hoje, né? Tanto de campeonato, a estrutura que a gente tem aqui no Brasil, quanto principalmente da parte financeira, dos patrocínios, dos recursos que a gente pode ter e do que a gente pode proporcionar de volta para essas empresas, entendeu? Com a nossa mídia, com a nossa influência. Nunca imaginei que estaria nesse porte, né? Então eu competi porque eu queria competir. Eu sempre competi. Eu fazia um esporte, eu competia. Com 10 a 12 anos eu era federado em natação, competia em natação. Depois eu quis fazer luta e eu competia nas academias, assim, né? Não lutava em evento, era só dentro da academia, mas sempre no ritmo competitivo, em todos os esportes que eu praticava, entendeu? Aí quando eu parei com a luta foi no fisiculturismo.
E aí a minha intenção era o quê? Ganhar o campeonato, independente do que fosse acontecer. Tá. Entendeu? Então eu precisava o quê? Adquirir recurso, porque a preparação não é barata, né? Quem bancava isso eram os seus pais? Não, eu mesmo. Era eu mesmo. Sempre trabalhei com essa parte de consultoria. Até meus 19 anos eu trabalhei registrado numa empresa de eventos. Eu ajudava a fazer projeto e tal. Eu estava fazendo engenharia, né? Dos 17 aos 19 fiz engenharia e trabalhei registrado. E aí eu comecei a competir, onde foi que eu comecei a competir fora. Tá. Fora de São Paulo e fora do Brasil. Comecei a pegar os nacionais e o sul-americano e o Mr. Universo, então eu já não estava conseguindo ir para a faculdade. Aí eu parei de trabalhar e parei a faculdade. Porque eu já estava ganhando nos campeonatos, entendeu? Com 19 eu ganhei Paulista, eu ganhei o Estreantes na Júnior e na Adulto. Ganhei o Paulista, ganhei o Brasileiro, aí me classifiquei para o Sul-Americano, fui para o Sul-Americano, fiquei em segundo e tal. Aí uma professora minha, eu fazia engenharia, né? Uma professora minha de física falou, menino, vem aqui, você quase não vem nas aulas em época de prova. O que está acontecendo? Eu falei, estou competindo e é isso que eu quero para minha vida. Aí ela falou, mas você está ganhando? Eu falei, tô. Ela falou, então para a faculdade. Eu falei, você é um anjo. A professora A professora falou. Eu falei, você é um anjo. Eu falei, realmente, eu vou parar. E eu consegui desleixar, entendeu? Arrumei mais patrocínios, comecei a trabalhar mais com a consultoria e comecei a ter uma condição de adquirir mais recurso e informação também, né? Você começa a conviver no meio do bodybuilding, você vai conhecendo um cara que é muito experiente, aí você conhece um médico que manja, conhece um doido igual o Kaminsky, entendeu? E aí vai acontecendo, foram acontecendo as coisas e aí sim eu comecei a ver que eu poderia viver disso. Tá. Mas ainda não era uma vida que eu queria, entendeu? Assim, eu tinha o quê? 21 anos, 20 anos. Eu olhava e falava, porra, eu vou conseguir ganhar tanto, mas o que eu quero para minha vida é muito mais. Então, eu preciso empreender. Vou abrir uma loja, vou abrir uma equipe de consultoria e assim foi. Quantos negócios hoje você tem? Hoje eu tô com a loja de suplemento, né? A academia, a Benfood, que é a empresa de comida, a equipe de consultoria. Clínica. A clínica, mas a clínica não tô... O pessoal tá resolvendo as coisas. Eu tô meio de... Empreendedor. Tô meio vendo se eu vou continuar ou não. Tá. Não é certeza ainda. Eu tive visto 6 empresas. Já teve marca de roupa? Eu montei, antes da pandemia, eu montei uma confecção de roupa em Minas, porque lá é mais barato, o aluguel do galpão. Meu sócio, eu arrumei um sócio que era de lá, e aí quando eu empregasse, acho que 8 pessoas, eu ia ganhar um terreno. Então, entendeu? Só que veio a pandemia, a gente não esperava e tive que fechar a fábrica, perdi um pouco de dinheiro, mas aprendi muita coisa também. Montar farmácia, não? Montar farmácia, não, né? Dá muito trabalho, deixa do meu amigo aqui, que já tem mais experiência. A coisa de ser atleta, ser empreendedor, como que é isso? Cara, eu gosto. Eu acho que eu não consigo viver de outra maneira, sabe? Eu compito porque eu amo competir, é claro, porque eu sou bom nisso também. Então, acho que o que a gente ama e o que a gente é bom, a gente não consegue parar de fazer, né? A gente pode até dar um tempo, mas é o que move a gente, entendeu? Vai satisfazer a gente, pô. A melhor hora do meu dia é a hora que eu tô treinando, independente Vai ser a de qualquer melhor coisa. hora se dedicar ao mundo de atleta e ser o melhor atleta e influenciador não dá mais dinheiro, às vezes, do que o próprio empreendedorismo? Talvez dê, mas isso eu não ia dormir tranquilo. Porque o esporte acaba. E o esporte eu dependo do meu corpo. Se amanhã eu tô doente, se amanhã acontece alguma coisa, Sim, você quebra uma perna, você fica 6 meses parado. Exato. Eu preciso ter... Eu me sinto seguro tendo várias vertentes. Se essa porta se fecha, eu ainda tenho mais 5 afluentes aqui rodando fluxo. Entendeu? Então, porque antes não dava para viver do esporte. Antes não dava para viver do esporte. Hoje, então consegue viver hoje, e fazer um pé de meia. Né? Talvez, se eu tivesse 18, 19 anos, hoje, eu não me tornaria um empresário. No momento. Eu ia falar, eu vou viver do fisiculturismo. E aí eu ia me dedicar só para isso e tal.
Mas eu acho que quando eu tivesse 30 anos, eu me arrependeria de não ter começado a empreender mais cedo. Sabe? Porque, assim, quando a gente empreende em coisas que a gente gosta, pô, a gente ajuda muitas pessoas. A gente, querendo ou não, é como se cada empresa nossa fosse uma segunda família. Você tem ali as pessoas que você confia, as pessoas que você quer ajudar, você tem que cuidar, você tem que se dedicar. Então, quando você cuida de alguma coisa, você se dedica em alguma coisa, isso te torna uma pessoa melhor. Então, eu gosto de... Consegue ver os dois lados. Aham, eu gosto. Mas aí quando acontece algum problema, né, pessoal, aí você fica doido. Por isso que em todas as minhas coisas eu tenho sócio, não tenho nada, nenhuma delas é sozinho. Ah, então o segredo de ser o atleta junto é ter um bom parceiro ali. Poder contar com alguém, né? E é difícil. É difícil, cara. Montar um time é difícil para uma empresa, né? É difícil, não é da noite pro muito dia. difícil. Lidar com pessoas talvez seja a habilidade mais valorosa hoje, né? Sim. Mas para quem é famoso, talvez não. Tá acostumado a lidar Tô com acostumado. pessoas? Eu acredito assim, que é mais fácil a pessoa abraçar o seu propósito numa empresa quando ela vê que você vive aquilo. Quando ela vê que você tá ali, que... Sabe? Claro, todo mundo tem um dia ruim, todo mundo às vezes tem uma fase ruim, assim como o funcionário vai ter também. Mas se ele olha pro líder e vê que, independente do dia ruim dele, ele tá fazendo o máximo, ajuda a energia do time, entendeu? Sim. E o fato de eu ser atleta ajuda também. Porque as pessoas que estão ali comigo veem que quando eu não estou vivendo aquilo ali, eu tô focado na competição. Então é um propósito maior. E quanto melhor eu vou na competição, mais eu trago para dentro da empresa. Mais fluxo de cliente, mais gente nova, mais seguidores, mais lead, mais tudo. Você entendeu? percebe, então, quando você vai para o palco e tem ali uma repercussão, isso reflete também para a empresa. Demais. Demais. E na parte mental? A gente sabe que já falou da tremba aqui. Para você é mais difícil a parte mental no off ou no cut? No cut. Com restrição de comida? Eu acho que a pior parte é a restrição alimentar. E aí quando junta com a trembo, aí precisa mesmo mudar toda a rotina e tal. É mais... As últimas 4 semanas para mim é mais academia e casa mesmo. Academia e casa, resolve alguma coisa no celular no começo do dia, sim. E aí, já pro final do dia, depois das 4 horas da tarde, ele tenta não me envolver mais em problema ou qualquer coisa. Porque quando você tá na restrição ali, total de calorias, tá com a trembo, tá com tudo, você não raciocina de uma forma muito boa para resolver um problema. Então é melhor você terceirizar essa solução. Deixa que alguém resolve, entendeu? Deixa alguém responsável por isso. Que aí você fica tranquilo. Isso tem muito problema para dormir nessa fase? Para dormir é pior no off, por causa do peso. Tá. CPAP, né? Tô precisando. Tô precisando. Mas o que você vê assim de manipulado que já te ajudou a segurar um pouco a cabeça? Cara, 5-HTP e GABA me acompanha desde sempre, né? Eu acho que os seus queridinhos, quais seriam? Magnésio, zinco, nunca falta. Multivitamínico, vitamina D, GABA, glicina, 5-HTP e NAC. Tem alguma coisa na sua árvore genealógica que tem problema dos seus pais, assim, da família, que você previne alguma coisa, que você presta atenção ou não? Cara, não. Meus pais não tem nada. Os avós, Uma avó tem problema de colesterol, mas... Colesterol. Mas cardio nada. Genética é boa. Rapaz, tem que ser boa, gente. Meu colesterol nunca alterou muito. HDL abaixa, óbvio, por causa dos hormônios e tudo mais. Mas quando eu tô com uma quantidade boa de gordura boa na dieta, até que fica mais tranquilo mesmo. O problema é mais a hora que coloca trembo mesmo, clembo, na finalização ali, o HDL
cai, não tem jeito. E não tem, ali para segurar, às vezes é muita coisa. No final da preparação, nas últimas 4 semanas, eu não priorizo tomar muita cápsula, entendeu? Porque o estômago já está irritado ali, até por conta dos estimulantes, dos hormônios orais e tudo mais, o estômago está irritado. Então, eu seleciono mesmo os principais, os que vão me ajudar ali nas coisas que eu preciso para a finalização. E aí, depois da competição, a gente reverte a... A gente sabe que você tem bastante conhecimento, os atletas acabam sendo quase seu... Cobaia, né? Não, até próprio médico, né? Sim, você sim, já sim. sabe o que vai resolvendo. Sim. Mas não surge dúvidas, às vezes também com a dieta restrita, de você estar ali no dia a dia passando uma dificuldade, você não identifica que poderia ter algo que poderia estar te ajudando? Tenho certeza. Mas acaba não indo atrás. Uhum. E acaba, às vezes, não passando para a pessoa que te acompanha. Sim, coach, sim. né? Sim. Você enxerga uma maneira hoje de como buscar isso, sem ser através do seu médico ou quem está te acompanhando? Porque, assim, eu sinto bastante falta, às vezes, dos atletas procurarem por alguma dificuldade, né? E aí a gente está buscando, assim, qual seria um momento ali que você acaba passando e relevando e falando assim, é assim mesmo, eu não estou bem. Porque hoje tem bastante suplementação ou produtos Ativos, que né? vão estar auxiliando no dia a dia, né? E aí você sente, assim, algum momento ali, porque o pessoal fala assim, estou triste, eu vou tomar uma cápsula da felicidade. Ao contrário também, eu quero para isso, eu quero para aquilo. Um para acordar, um para dormir. Isso, mas é algo que te incomode. Cara, o estresse nas últimas semanas, acho que é o pior. Acho que é o pior, né? Porque, como eu disse, a restrição alimentar. E aí acaba usando nada. Se tranca em casa. É melhor, mas assim, no nível competitivo muito alto, certo? Agora, para uma pessoa normal no dia a dia, cara, eu acho que existem várias dificuldades porque é a rotina dela, certo? O campeonato é uma coisa atípica, certo? É uma coisa atípica ali que você vai... Te leva ao extremo. Te leva ao extremo, então já está na mentalidade do atleta que ele precisa aguentar. Quem aguenta mais, vai melhor, entendeu? Quem aguenta... Não é fácil você ser um atleta de alto nível, principalmente no Open. A restrição, ainda mais hoje com essa mídia toda, a cobrança pessoal mesmo, a cobrança do público. As comparações. Toda a repercussão que tem na internet, os haters e tudo mais. Então, você já está acostumado a passar por dificuldades, sabe? A dieta, os treinos, porque é mais dificuldade. Você tá sem comida, vai ter que ir lá agachar com 100 quilos de cada lado. É difícil demais. Então, às vezes a gente não pensa assim, eu poderia estar melhor nisso, ou melhorar isso com tal recurso, ou melhorar isso com tal recurso. O atleta, no final da preparação, ele vai embora mesmo. Agora, durante a preparação, ou para uma pessoa normal, no período longe da competição, eu acredito que ela precisa achar as dificuldades e procurar um acompanhamento, se ela tiver condição. Se não, hoje, os podcasts mesmo, você vê todos os podcasts do Kaminski, de vários experts, que você consegue saber o que você vai precisar. Pô, você está sentindo aquilo, o cara falou exatamente o que você está sentindo e o que tem que fazer, e o que tem que tomar. E você vai tomar isso, vai acontecer isso no seu corpo. Então, hoje tem muita já informação na internet, você sabe? Até pensando nesse público que não tem condição para procurar um profissional bem qualificado, a gente tem algumas formulações de compostos prontos, né? Sim. Que o cara pode procurar lá alguma coisa para acne, alguma coisa para humor, para dormir. Se a pessoa entra no site da Oficial Pharma e vai lá, pô, aquela linha que você desenvolveu, tem vários compostos, Sono Perfeito, Texto Black, são vários compostos que ela, entrando lá na aba, ela lendo, ela vai ver toda a especificação, o que aquilo vai ajudar ela, se aquilo age na dificuldade dela. Então, eu acho que hoje a gente tem o que a gente não tinha antes. Tá muito fácil aí. E a fórmula do Camis, né? Da linha Black, toda desenvolvida por ele, pensando nesses detalhes assim. Principalmente no cara que não tem grana, né?
Um tempo atrás, muitos anos, vazou um áudio teu falando que fisiculturismo é uma guerra química. Que quem toma mais ganha, e é isso aí. Se o cara estiver tomando tanto, você vai tomar o dobro. O Horst de hoje mantém esse pensamento? Não. Não? Não pra mim, pelo menos. Não é o que eu quero pra mim, pelo menos. Como é que você enxerga Durante hoje? uma época foi, quando eu não tinha muita informação. Hoje você trata alguns colaterais adquiridos ao longo desse tempo? Só tem a calvície mesmo. Coração tá bom? Tá bom, Tá graças bom. a Deus. Mas usa alguma coisa pra Pro... proteger? Agora não. Tá. Quando eu tava com 135, eu tava tomando um Assertil, remédio de pressão. Tá. Mas só. Como é que você vê essa ascensão aí do fisiculturismo natural? Acho legal. Acho muito bom, porque influencia um outro mercado, né? É um outro mercado e traz mais gente para dentro do nosso esporte, do nosso estilo de vida, né? Uhum. O nosso mercado traz mais recurso, traz novos estudos, né? E para a saúde é muito bom o lifestyle. Competir Nunca vai ser não bom. tá ligado à saúde, né? O alto rendimento. O alto rendimento é o primeiro lugar e conter os danos fazendo o que a gente precisa para chegar no primeiro lugar. Esse é o alto rendimento. Na verdade, há uma hipocrisia aí, né? Nós estamos vendo que o esporte, muitos deles usam, Sim. faz uso um período e depois Exato. É que, para, né? E que no fisiculturismo tá estampado no visual, né? É. Agora, nos outros esportes, todos nós sabemos aqui que tem. Em todos os esportes o tem esporte uso de hormônio. que mais abusa de Estimulante. droga é o ciclismo, né? É sabido Ciclismo? isso, é o ciclismo. Eu vi agora da natação que está tendo. Então, pro Enhanced Games, né? Então tem um bilionário que está querendo patrocinar uma Olimpíadas sem doping. Quer dizer, sem antidoping, com doping, né? Então pode tomar o que quiser e vir competir. E aí os caras estão mutacionando, né? Não tem nadador que começou a usar esteroide e dobrou de tamanho. Sim. Porque não vai ser pego, não vai ter exame. Mas a questão do ciclismo é que o cara ele é magro, né? Então você não atribui ele ao efeito de hormônio, de droga, por ele ser magro. Agora, Sim. se vê um cara de 130 quilos com 5% de gordura, aí fica evidente. Sim, né? muito. Eu achava que era luta. Não. Parece que ele luta também, não? Não, eu? Como é que tá? Você tá fazendo o teu cardio ou luta, né? Às vezes faço um pouco de treino, mas assim, longe da competição. Quando o BF vai baixando, e aí também já não dá pra arriscar ter qualquer dor, né? Porque pancada, mesmo que não é lesão. Você vai fazer um treino de luta, alguma coisa, às vezes, de você bater bastante mesmo, dá uma tendinite. Não é nem que alguém te bateu, você vai ficar dolorido. Só de você tá treinando com impacto, dá uma tendinite, atrapalha o seu rendimento na musculação. Então, para competir no fisiculturismo, você não dá para ficar conciliando os dois por muito tempo. É bem isso que eu queria perguntar, como é que você conciliava, mas então é É esporádico. 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 Quando tá com a caloria mais alta. Quando tem a caloria mais alta. Você já teve algum ciclo que você ficou com medo? Assim, algo mais sério de lidar? Quando eu estava na época, acho que eu tinha uns 20 anos, leigo de tudo ainda, estava começando e não tinha tido nenhum colateral ainda. E estava naquela fase ali onde eu mais desenvolvi meu corpo em um curto período de espaço de tempo, que foi os três primeiros anos de ciclo, né? Uhum. Eu treinei durante 5 anos sem nada, então os 3 primeiros anos de ciclo foi onde eu, tipo, Mutacionou. mutacionei. E aí eu falei, não tô tendo colateral, vamos dobrar. Nasci pra isso. De curioso, entendeu? Não tinha um acompanhamento mesmo. E aí a gente entrava nos fóruns e via lá... O ciclo do Jay Cutler. Isso, não do Jay Cutler, mas assim, fulano que fazia consultoria com o Dennis James. Uhum. Fulano que fazia consultoria com alguém assim, que já competiu no Mr. Olímpia. E os caras tomavam 3, 4 gramas de hormônio. Só que eram fisiculturistas que estavam no nível que eu tô hoje, entendeu? Sim.
E aí, eu com 20 anos, falei, se o cara toma, vou tomar também. Entendeu? Aí eu quis empurrar, tipo, 1 grama e pouco de texto, 1 grama e pouco de bold e mais alguma coisa. Na segunda semana já falei, não dá. A pressão subiu, já saiu um monte de espinha, o estresse ficou absurdo, perdi o apetite. Perdeu o apetite? Perdi. Mesmo com bold alto? Acho que a pressão subiu demais. E aí não... E com insulina, com GH? Na GH já abusei bastante. Insulina eu nunca abusei. Nunca abusei. Acho que o máximo que eu tomei, nessa época aí, dos 20 anos e tal, acho que eu tomei 25i de insulina da lenta. Mas uma só por dia? Uma só por dia, 25i de insulina da lenta. E aí, agora no Pro, tomava tipo assim 10 a 15 ida rápida, dividido, tipo pré e pós-treino ou na primeira refeição e depois do treino. Mas já sabendo os cuidados que você tinha Sim, que ter. Total. Quantos gramas de carbo por whey. Sim, total. Qual foi o... Não sei se você vai ficar confortável com isso, mas qual foi o preparador que mais te passou bola? E se fez diferença usar tanto a mais? Eu acho que a época que eu mais tomei, eu tava fazendo eu mesmo. Sozinho? Tava fazendo eu mesmo. Foi de teste. Quando mesmo. tem acompanhamento, não é desse jeito. Não é desse jeito. Né? Acaba abusando. Mas depende, né? É que tem muito doido por aí. Que gosta de... Tem cara que não... Né, o cara não tem a informação e ele acha que é aquilo. É a guerra química, né? E como não é ele, passa muito... Os atletas que eu vi fazer maior abuso, assim, são tudo amador, não era nenhum pró. De o cara fazer ali no dia da competição, aplicar 30 ml de texto. Sim. Fazendo spot no abdômen e tal. Tá louco. E nunca foi um cara que se qualificou bem. Então você vê assim, os caras que fazem a maior loucura, eles não chegam no pró. Sim. Aí você vai falar com o Kaique Pro sobre droga, ele não sabe nada. Não sabe nada. Que não é a droga pra ele, é o treino, é a dieta. A droga ele vai fazer o que o coach passou. É isso? Exato. Né? Hoje você faz ciclo TPC ou você faz Blast and Cruise? Teve um tempo que você fazia de um jeito, mudou? Como é que tá? Raramente eu fazia TPC, né? Mas depois que eu comecei a trabalhar com o Milos, a gente faz... Ele fez até antes de começar, não foi? Quando a gente foi começar, ele falou, quero que você fica 6 a 8 semanas sem tomar nada, tomando HCG, Clomid, essas coisas. Né? E aí realmente eu fiz. Tipo, zerou. Depois a gente começou. Tivemos uma polêmica aí, falando do HCG da oficial. Aí o Horse foi um dos caras que falou assim, comigo tá funcionando muito bem, não tem o que reclamar, né? Porque jogaram a polêmica dizendo que não funcionava e que não era isso que estava aí. O pessoal nas redes sociais dos atletas, né, todos, falsificado e tal. E aí foi ver, o teste era feito de uma forma... A metodologia estava errada. Então, os atletas sempre... O Horst foi um que levantou a bandeira e falou assim, não está funcionando, tenho certeza absoluta. Como que você vê o comportamento da oficial em uma situação atípica dessa? Como que você vê a oficial como parceiro quando tem uma situação com problema? Eu acho que sempre foi nota 1000, sabe? 100% ali de respaldo, de preocupação, tanto com o cliente, principalmente, quanto com o influencer, sabe? Eu acho que todas as vezes que eu trouxe... É a questão dos prints da galera falando do HCG, eu mandei para você também. Teve algumas outras situações que eu mandei também. O Marcão falou, pede para chamar tal pessoa e tal, vamos fazer exame, vamos ver, vamos resolver. Tipo, é diferente, sabe? É diferente de qualquer outra empresa, assim. As coisas que eu presenciei com o Marcos foi de... Ele dá o benefício da dúvida, sabe? Sim. Chega assim, impossível. Ele fala assim, não, vamos investigar, vamos ver se faz sentido o que a pessoa falou. Exatamente. Vamos pagar para fazer o exame, para ver e resolver. Eu lembro até que, acho que foi nessa do HCG, você falou, não, pede para a pessoa chamar, a gente vai fazer realmente o exame, e se porventura tiver acontecido algum problema que for da nossa parte, a gente vai pagar todo o tratamento dela.
Eu acho que foi isso daí que você me falou. Porque a gente tem aí uma preocupação grande, né? Principalmente com os atletas que estão falando da marca. Acho que a gente tem... Todo mundo é passivo de erro, mas geralmente o que tem acontecido mais às vezes, o formato que é usado, né? Não tem um bom resultado, mas o químico aqui, o gênio, né? Nosso gênio aqui, vai entender a fundo. Quando tiver qualquer problema, a gente está sempre disposto aí a estar atendendo nossos clientes. Não sei se você sabe que a gente tem o selo Ramil do Reclame Aqui, né? Então já é por 3º ano que a gente mantém. A importância sempre foi essa, né? Ver e atender realmente A necessidade. o parceiro aí dos nossos atletas. Sempre foi. Sabe um assunto que eu queria puxar contigo? A gente fala em ética. Tem alguma proposta de trabalho que você recusou? A gente viu recentemente algumas pessoas falando que recusaram, que não aceitam fazer. Às vezes umas fotinhos. Da onde eu nasci, não faltou oportunidade para eu fazer coisa errada. A fotinha era de menos. Só de eu estar vivo é uma glória já. A gente pode encontrar então o Horst no OnlyFans? Não. Já não basta se eu subir de tanguinha. Eu já subo de tanguinha, já contraindo a bunda no palco. Tá doido. É só entrar no YouTube lá, já dá pra ver já. É o suficiente. É o máximo também, é o máximo. Então você negou alguma proposta? De OnlyFans, não. Não, de trabalho. Já? Já? Já. Qual? Cara, programa, tráfico, qualquer coisa. Já me ofereceram qualquer coisa. Negócio de aposta, negócio de rei ferrada. Um monte de coisa. Tudo, o que tem de errado já me ofereceram. E graças a Deus eu nunca fiz nada. E não se deixou enganar, né? Porque às vezes Sim. você também acaba entrando achando que é alguma coisa que vendeu sendo legal e não aconteceu ainda nada assim que você teve que se retratar. Não, graças a Deus. Com relação à política dentro do esporte, assim, muita gente que reclama de resultado, tem resultado que realmente é estranho. Você pessoalmente já foi prejudicado por alguém ou por alguma empresa? Não. O que aconteceu comigo uma vez no Mr. Olímpia da Colômbia foi que eu fiquei em terceiro numa competição que era para eu ter ficado em segundo, pela lógica e pelas regras. Porque aconteceu de um dos competidores não ter aparecido nas prévias. Então não tem como esse cara se classificar, sabe? Ele pode ir lá, ele pode subir nas finais e tudo mais, mas ele vai ficar lá por último. Porque a somatória das prévias com a somatória das finais é o que dá a sua classificação. Esse cara não foi nas prévias, ele estava realmente com um shape bom, e aí colocaram ele em segundo. E eu fiquei em terceiro. Ele apareceu só nas finais, então isso não existe. Sim. E aí deu uma repercussão do caramba. Eu não lembro quem que tava arbitrando, mas aí depois acho que o Taylor, ele me chamou, pediu desculpa pelo que aconteceu e tal, né, que foi um erro lá do evento e tal, mas não poderia voltar atrás porque já foi. Já tinha ido. Eu falei, tá bom. Fiquei triste lá na hora, mas daqui a pouco eu compito de novo. Aí no mesmo ano eu fui no Mr. Olímpia Brasil, fui campeão. Onde eu ganhei o Procard, mas eu recusei no momento, porque eu não estava... Você não estava 100% focado em ser atleta, né? Isso, eu não estava com aquele... Sabe, aquela mentalidade de falar, não, vou deixar minha vida de lado e agora é a hora que eu vou me dedicar para o fisiculturismo. Eu sabia que essa hora ia chegar e não era aquela, entendeu? Porque as coisas que eu estava fazendo, a fábrica de roupa e tudo mais, estavam recém-nascidos, então eu precisava dar minha atenção ali, a loja de suplemento, o site, eu tinha montado um site também que a gente vendia e-book, vendia camiseta, vendia mochila, eu fazia uma coisa, punha no site para vender, entendeu? Mas na pandemia eu fechei o site também. Na pandemia eu fechei o site. E tava com essa ideia aí. E foi até bom, porque no ano seguinte veio a pandemia, então foi bom. E aí 2021... já acabando a pandemia, eu fui lá competir de novo, ganhei o Procard, aceitei e
comecei a trajetória no profissional. Você perdoa o Pacholoc? Do quê? Ah, ele queria me ver pelado. Teve um campeonato que o Pacho ficou com o celular ali. Foi na época que eu tentei fazer a Classic. Aí o Zanca ia competir, o Pacho estava lá preparando o Zanca e tava todo mundo preocupado que eu ia pra Classic, né? Será que ele vai bater o peso? Será que não vai? Porque eu tava com esse lance de aumentar a altura. Sim. E todo mundo falava que eu era mentiroso, que não dava pra aumentar a altura. E hoje tá todo mundo alongando pra bater a altura. Mas, cara, já tinha acontecido isso já. De Já, alongar. né? Aham. Já tinha acontecido até com o Renato uma vez. Sim. O Pacho alongou ele ali. Eu lembro. Eu desconheço isso. Alongar na hora de medir a altura, o cara ganha ali 1 centímetro. Você faz tração. Um centímetro? É, 1 centímetro, centímetro e meio. 2. Para competir. Pra bater a altura na Classic, é. Porque é uma relação altura-peso. Na Quanto Classic- mais alto, mais pesado. Na Classic, assim, coisa de 1, 2 centímetros, você pode adicionar 3 quilos, entendeu? Mas qual que é o problema, Marcão? Na desidratação, os discos perdem. Das vértebras. Os discos das vértebras, eles Desidrata perdem líquido. também. E aí o cara Exato. chata. E esse que é o problema. O cara tá contando que ele tem aquela altura, chega no dia ele tá menor. 1 centímetro? Aham. Aham. Caramba. Não tinha ideia disso, não. E aí os coaches ficam tentando tracionar ali pra ver. Mas o Horst estava crente nessa Mas Tá. o que faz para alongar? Para ficar... É, primeiro você alonga, aí depois faz a parte de tração, tipo de quiropraxia, né? Estrala aqui, estrala o pescoço, estrala a perna. E aí fica 1 centímetro maior. Uhum. Aí pode subir 2 quilos. É. Que nem, vamos supor, a sua altura é 1,83. É isso mesmo. É 1,83? Então, supõe certo. Caramba. aí você poderia bater 105 quilos. Só que aí chega lá no dia, você tá com 105 quilos, mas você mediu 1,82. Então não tem como você perder o peso ali, naquela hora. Tem a possibilidade de você tentar tracionar e voltar ao seu 1 centímetro. Aí você passa, que foi o que aconteceu com o Ramon no Mister Olímpia de 2022. Foi o que aconteceu com Às vezes o cara te dá um tempo, ó, você tem até o fim da pesagem pra você perder esse peso. isso. Aí o cara se veste de saco de lixo, vai correr pra tentar suar, mas Nossa, você depleta toma muito um o físico. laxante. É que não dá tempo de agir, né? Tem que ser coisa rápida. Não, e outra, depois pra você encher é difícil, né? Quando o cara desidrata assim muito, o físico fica murcho, acabou. Fora a cabeça, né? Não sei Sim. se você já deve ter desidratado forte. né? Já. O cara, horrível. pra posar é difícil. É horrível. E o físico fica ruim. A pose cansa mais que o próprio treino, né? Sim. Nossa senhora. No dia é difícil. Só pra quem tá preparado mesmo. Horst, hoje qual que é a tua maior motivação? Você tem uma meta de título ou a tua meta é conciliar tudo, ver até onde dá para ser tudo ao mesmo tempo? Eu não almejo, assim, o título, óbvio. Eu sempre quero ser campeão, qualquer competição que eu for. Se um dia eu conseguir ser Mister Olímpia, graças a Deus. Mas eu não quero deixar de fazer as coisas que eu gosto, de que eu me sinto bem, para ser o Mister Olímpia. E eu não vou estar vivendo meu sonho. Sabe? Meu sonho hoje é poder sempre melhorar de vida, sempre melhorar. Tem que estar melhorando. Não só financeiramente, como pessoa, tá melhorando. Com alguma coisa você tem que estar melhor do que ontem, entendeu? E poder proporcionar isso para as pessoas ao meu redor. Não só financeiramente, mas que a pessoa que está comigo também se torne uma pessoa melhor a cada dia, sabe? Eu acho que é essa a missão A gente de vê que todo você mundo. gosta de passar bastante tempo com os teus irmãos. Sim, a gente já bagunçou muito. Você viu Já. nosso slogan ou não? Nosso logo? Só melhor? Não vi. Não tinha visto. É o propósito e a missão e visão, valores da Oficial Pharma. É sempre a missão é a melhor versão da pessoa, né? Sim. Então, ela atinge aquilo e... Eu não tinha visto sempre- mesmo. Mas é que é a questão de cultura mesmo da empresa. né? Uhum. Então, quando a gente olha para o atleta, ou até mesmo para qualquer pessoa comum, é tentar achar a melhor versão dela. Que é o que você acabou de buscar, né? Sim. Falar. Tá um pouco melhor do que era antes, né? Então, não passos muito longos, ou sonhar muito longe, né? Coisas que você consegue alcançar em um próximo passo. Sim. E aí sim, lógico, você mira lá longe, mas qual é o próximo passo? né? Acho que o sonho é esse, né? E a gente tem os objetivos. A gente não pode deixar de viver o nosso sonho de ser uma pessoa melhor para alcançar um objetivo. Deixar de ser uma boa pessoa porque eu quero
eu quero conquistar aquilo, eu quero fazer aquilo. Aí acho que perde o propósito. Ou prejudicar alguém no caminho? Não, mas acho que não ficou claro, assim, um grande sonho. Né? Eu acho que ficou um pouco assim, como você é atleta, Sim. é o Olímpia, mas eu acho que eu percebi que você não está tão disposto aí. Não, hoje o meu maior sonho é construir minha família. Né? Eu tenho minha família para trás. Né? Meus irmãos, meu pai, minha mãe, minha família da onde eu vim. Eu quero agora criar a minha família, né? E poder, acho que o meu maior sonho é criar minha família e poder aproveitar junto com a família que eu criei, a família que eu já tenho. Então a gente entra aí nos colaterais. Como que você vê isso? O bodybuilder. Fertilidade. Sim. Boa pergunta. Você faz uso do HCG durante o cruise? Não. Não? Vamos começar? Durante o cruise? Pô. Sim. Faço. Ah, você faz? Faço. Faz. Uma dose semanal? Depende. Depende muito. Depende do que o Milos passa. Tá. Ele já passou uma dose maior uma vez por semana, já passou também uma dose menor dia sim, dia não. E se acompanha, então? Uhum. Questão Da fertilidade. O meu FSH dá zero. Sim. Perto de zero, né? Então, quando eu quiser, eu já fui ver com o médico de inseminação, essas coisas. Quando eu quiser fazer, eu vou ter que fazer um tratamento pelo menos uns 4, 5 meses. Você não pensa em congelar? Penso. Que às vezes nesse período que está aqui, a gente não sabe o que vai ser para frente. Sim, sim. É coisa que a gente vê que as pessoas acabam, às vezes, não... Eu acredito que depois do próximo período de competição eu vou fazer isso. Né? Passar esse período de competição desse ano. E aí fazer isso daí. Porque pode acontecer antes, né? Eu posso começar o tratamento, 8 semanas conseguir um exame bom, congela. Exatamente. Pode acontecer antes. Bom, e os atletas que fazem o HCG durante o Blast e o Cruise, é rápido, né? O Pacho, eu lembro que a gente nem tirou a testa. Só tirou o resto. Uhum. Ele terminou de competir e falou, quero engravidar a Ju. Faz um Cruise, só texto, aumenta HCG para dia sim, dia não. Cara, deu 1 mês e meio, a Ju tava grávida. Nem precisou ficar sem nada. Sim. Né? E o segundo filho foi a mesma coisa. Nem chegou a tirar. A gente tá falando do cara que ele tinha uns 12 anos ininterrupto de uso de hormônio. Mas sempre fazendo HCG. Vocês conhecem algum atleta que teve problema para engravidar? Eu não conheço. Porque a primeira coisa que os médicos vão falar é que vai ficar estéril. Né? Sim. Vai atrofiar o testículo e nunca mais vai poder ter filho. Mas... É que assim, atrofia, mas é que você não precisa dos 20 milhões. É um cara que dá certo. Ainda mais inseminação. Um bom nadador já resolve. Inseminação. Hoje diz que dá para tirar de dentro do testículo. Tem tecnologia, né? Tem que estar garantido. Tem que estar com a coragem para tomar uma agulhada Tem que pedir sedação. Intramuscular é de boa. Agora, intratestículo... Cara que tá o ruim é achar o testículo, né? Tô até suando, só de imaginar aqui. O ruim é achar o testículo do bodybuilder lá, o grãozinho. Pai amado. Pai amado. O sonho tá garantido. E o horse pós-bodybuilding? Né? Hoje, se você fosse parar de competir, sim, com relação a drogas, hormônios, o que você faria, o que você abandonaria e o que você manteria? Eu acredito que eu ficaria com uns 400 miligramas de texto por semana. Talvez 150 de Masteron também. Só isso. Palidinho. Acho que só isso. Aí, quando estiver chegando no fim do ano, alguma coisa dava um grau. Dava um grauzinho. Não tem essa pira de... Parar nunca mais. De usar hormônio? Não. Você parou? Eu parei. Eu fiquei 6 anos sem hormônio. Mas agora tá. Agora eu voltei. Claro, dá pra ver. Dá pra ver no sorriso. Realmente não dá pra fazer uma apologia, mas a gente sabe o que o hormônio traz pro homem. Né? Sim, acredito assim. E a impossibilidade de parar tudo, né? Acredito que eu usei
eu já tô usando hormônio mais Você começou com quantos anos? com 18. 18. Então, já é quase metade da minha vida eu tô usando hormônio. Eu acredito que se eu parar, não vai me fazer tão bem quanto se eu mandei uma dose de segurança ali, né? Uhum. Um pouco mais alta do que o normal. E quando vai chegando a uma certa idade, eu acho que é outra vida, né? Quantos anos você tá? 30. Acredito ali que passando um pouco dos 40 e pouco, 50, acho que o uso de reposição hormonal muda a vida da pessoa e traz até mais longevidade, né? Sim. Não é 400 por semana. Não. Mas, Não. mas isso é Eu pro também pessoal não que preciso tá chegar tão longe assim. Dá pra manter os 400. Não, é só o pessoal entender em casa que você já vai estar reduzindo muito Muito. para ficar nessa faixa, né? Sim. O cara que não usa nada é muita coisa. Reduzindo muito quanto? Hoje o Horst utiliza quanto? Em época de perto de campeonato, 2 gramas. 2 gramas e 200 de hormônio. E aí, longe de campeonato, 1,5 gramas. Por aí. E aí, quando eu tô nessa época de cruise, é pouquinho. É isso daí, 300 de texto. 300 de texto só Semanal. semanal. 300 de texto semanal. Por dia. Ô, louco. Aí já vai para 2 e pouco. Qual foi o momento mais difícil da tua carreira até hoje, como atleta? A da Classic. Foi. Chegou a comer alface com adoçante, com o Júlio? Não. Mas eu comia pepino com tangue. Com Clyde. Caramba. Pego pepino com Clyde de morango e mastiga. Deus. Quantos quilos você tirou naquela época? Daí, Você já era seco, né? Então, Sim, assim... quando eu comecei a baixar o peso, eu estava com 130. E aí eu teria que bater 101 ou 104 se eu conseguisse na altura, certo? Né? Aí eu cheguei a 104,6. No dia lá eu tinha que chegar a 101. Faltou. Faltou 1 centímetro. Isso eu fiquei tentando o ano todo baixar. Uhum. Né? Tinha tipo uma competição em maio, uma competição em junho, outra em agosto, outra em novembro. Eu falei, não, nessa primeira eu vou conseguir já. Aí tipo, eu cheguei e tava 109. Do 109 pro 104 eu demorei o ano todo para conseguir baixar. E não baixava, mesmo sem hormônio. Tirava o hormônio, fazia 4 cardio, treinava sem comer, não baixava. Caramba. E eu fiquei doente várias vezes nesse processo. Ah, sim. Muita restrição. Né? Sim. Além de virose, gripe, eu tava tomando muito estimulante também. Me deu crise de ansiedade, até síndrome do pânico eu tive uma vez. Caramba. Acredita nessa preparação? Porque tava muita cobrança. Ah, não. A mídia tava toda em cima de você. Né? Eu tava numa empresa também que tava me tratando igual um soldado pronto para morrer. Então tava difícil. E qual foi o momento mais gratificante até hoje? Como atleta? Como atleta. Eu acho que quando eu competi com o Samson, a primeira vez foi muito bom, porque eu estava um dos meus melhores físicos e eu fui comparado ali com ele, né? No top 3 ficou ele, que no ano seguinte ele foi Mr. Olímpia, o Behurs, que é um iraniano que ele só não consegue ir para o Olímpia porque ele não tem o visto, mas ele é um cara que vai estar dentro do top 5 ali, top 6. Uhum. E eu fui comparado e confrontei com eles, sabe? E tinha mais de 16, acho que tinha 18 atletas. Desses, vários já tinham competido no Olímpia. Eu ganhei de vários, então foi a minha estreia no Pro. Uhum. E aí, nesse campeonato, eu recebi o convite para o Arnold Classic, Ohio, que só vai quem eles convidam. Então, tipo, foi surreal. Nunca imaginei que eu ia estrear competindo com o cara o campeão do Mr. Olímpia, fazer frente com ele, claro, faltava muito, mas foi ali, pro confronto. entendeu? Tipo assim, pô, é a minha estreia, então dá, né? Você fala, eu consigo, pode demorar, mas eu consigo. E aí ser chamado pro Arnold de Ohio, eu acho que foi o ápice. E competir no Arnold é surreal, o melhor campeonato que eu já competi.
o Arnold Ohio. E o que te proporcionou para a vida pessoal ser um atleta reconhecido? Você acha assim, isso aqui me proporcionou? Eu acho que não só ser um atleta reconhecido, mas tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje é graças ao esporte. É graças a eu ter sido bodybuilder, ser um bodybuilder e me dedicar para fazer isso no maior nível de excelência que eu consegui a todo momento, né? E ser um atleta reconhecido me proporciona a sensação de poder mudar a vida das pessoas, né? Eu acho que ter esse reconhecimento, ter uma legião de fãs e de pessoas que ouvem o que eu tenho para dizer e se inspiram em mim, eu acho que isso é o mais gratificante dessa parte. Mas você indica eles serem bodybuilder? Se for o que ele ama, bora, tem que ser, tem que fazer o que gosta. Mas vai... E para o seu filho? Tem que passar... Você indicaria para o seu filho? Eu não indicaria para o meu filho, mas se o meu filho tivesse a vida que eu tive, o bodybuilder ia salvar ele. Porque se eu não fosse atleta... Não sabe o que você... Eu acho que eu não estaria aqui. Eu acho que ele ia estar morto já, ou preso. De verdade. Então, eu estou entendendo que o esporte te tira também de alguns focos, né? Sim. Ó, quando eu tinha um vício bom. Sim, para mim foi. Quando eu tinha 15 anos, a minha irmã de 12 faleceu. Então, eu morava lá na bagunça, né? Na quebrada lá. Mas está relacionado... Não, ela faleceu dormindo. Teve um AVC, dormindo. Chegou da escola, vou dormir um pouco antes de almoçar. Faleceu. Então tem parte cardiovascular aí na família? Não, foi atípico. Foi uma malformação no centro do cérebro dela. Eu fiz todos os exames, angiotomografia, contraste, tudo. E eu faço... Periódico, né? Eu acho que eu fiz 3 vezes. Fiz uma quando eu tinha 16 anos, uma com 22, 23 e outra agora no final do ano passado. Então, cada 6 anos aí eu faço. E se fosse para ter dado alguma coisa, já tinha dado. Eu ia estar junto. Então, aí isso aconteceu e eu sempre frequentava um ambiente que poderia ter me levado para muita coisa ruim. E quando aconteceu isso, eu perdi um pouco o sentido da vida. 15 anos, meus pais se separaram. Meu pai ficou revoltado, minha mãe já pegou mais na religião, meus pais se separaram e eu fui pra rua. Tanto que com 19 anos eu fui morar sozinho. Entendeu? Eu tava morando com meu pai e meu pai trabalhava muito, eu ficava na rua, essas coisas, quando eu não tava na escola. E aí, com 19 anos eu já fui morar sozinho, exatamente porque eu tava usando os hormônios, tava seguindo essa vida que meu pai não queria. Entendeu? Meu pai não queria. Mas quando eu comecei a ser um atleta reconhecido, eu me tornei um herói pro meu pai. Porque ele entendeu que eu poderia ter me perdido na vida, né? Legal. Entendeu? Então eu acho que ela faleceu quando eu tinha 15 anos, com 17 eu decidi que eu queria competir, com 18 eu comecei a competir e esse foi o centro da minha atenção. Fez eu não me desvirtuar, fez eu ia para as festas, ia fazer as coisas, mas eu tinha que voltar para casa porque na semana que vem talvez eu ia competir, ou na segunda-feira eu ia ter que agachar com 100 quilos, então não dava para eu ser o inimigo do fim mais do que eu já era, sim, entendeu? Sim. Então, eu acho que o esporte me botou um pé no chão. É saudável? Não é saudável como ser uma pessoa que não pratica um alto nível de competição. Mas eu acho que todo esporte de alto nível não tem nada muito saudável, né? Não. Ou de pouco risco, né? Não existe, né? Mas é o que eu acredito. Eu acredito que o esporte me salvou e proporcionou tudo que eu tenho hoje, né? Me proporcionou com 19 anos eu ter ido para a Argentina, ter ido para a Inglaterra sem falar, eu só falava português e sem dinheiro nenhum. Então eu tive que me virar lá. Tive que dar um jeito de me comunicar, tive que dar um jeito de ver como eu ia arrumar dinheiro para gastar lá na competição, entendeu? Passagem, avião, internacional, sozinho. A sua primeira viagem para fora foi para competir? Foi para competir. Primeiro eu fui para a Argentina, depois fui para a Inglaterra. Para a Argentina eu fui com 19, para a Inglaterra eu fui com 20. Qual foi o resultado lá? Na Argentina eu fui campeão e na Inglaterra eu fiquei segundo. No Mister Universo.
E aí que você parou a faculdade porque Foi. não faria mais sentido. Não fazia mais sentido. A diferença é que hoje, se teu filho fosse competir, você já ia dizer o que você aprendeu, ele né? ia tá, Falar, ó, aqui ele ia não, ter tá muito cedo para usar isso, espera um pouco. Ele ia ter... Eu acho que dificilmente ele ia querer... Ele não ia querer competir. Mas talvez ele, começando, não, ele ia ver que não... Eles Talvez- acabam escolhendo, talvez, né? Eles veem a vida que o pai leva, que também não é pouca dedicação, né? Sim. Então eles mesmo já sofrem ali com algumas restrições, porque ainda mais criança, né? Um doce com isso, aquilo, Sim. então tem que se privar muito. Eu tenho um pouco dentro de casa, mas você vê que quer, porque espelha e vê que o pai está no mundo fitness, então eles mantêm uma dieta que é dentro de casa, né? É o natural. Mas eles estão sempre ali procurando um Assim, pacote de bolacha. Eu gostaria... Eu me sentiria menos ansioso e menos preocupado se meu filho fosse fisiculturista do que ele fosse polícia, por exemplo. Eu acho que para mim seria uma dificuldade muito grande se meu filho fosse polícia. Uma profissão bastante arriscada. Bastante E arriscado. pouco reconhecida. Aqui no Brasil, sim. Com certeza. Entendeu? Então, acho que tudo depende, né, de como vai estar a vida dele, a minha vida também. Eu não ligaria, não. Eu até gostaria. Sim. Meu menino tá assim, a gente vê que ele pega gosto, mas ainda não quer se privar tanto, assim. Mas eu falo isso por mim e eu vejo quando ele fala assim, não, eu não indico porque a gente sabe de tanta dificuldade que vai ter pro Sim. esporte, mas eu não acredito que seja hoje uma coisa de alto risco, né? Já foi algo muito mal visto, né? Quando eu quis começar a treinar, meu pai falava que era coisa de presidiário. Nossa, vai ser presidiário. Ir pra academia já era meio caminho pra você... Mas era muito preconceito antes. E hoje em dia a gente vê um boom aí do fitness no Brasil e tá mudando e o pessoal tá... Qual que é o problema? Hoje a gente vai... A expectativa, não nós, né? Mas a expectativa é que as pessoas vivam muito. Então, você tem que chegar... A gente gastou uns anos já. A gente já gastou uns anos. Já foi mais... Não, mas sabe, vamos ver. A gente reza o Pai Nosso e reza pelo Musk. Ele faz um chip lá, pronto, dá um reset, tudo... Download Já de uma era. máquina e tudo. After. Mas como as pessoas vão viver muito, você tem que chegar bem, né? Você não quer Sim. chegar dependente de alguém para te dar banho, para tirar e Não, pôr o na Arnold- cama, né? O Arnold, quantos anos está? Setentinha, né? É 76, acho. 76. 76. Então, Você vê, o Boa o Arnold, né? Você acha que ele zoa menos que a gente? Não duvido. É. e tem outros, né? Sim, Sim, tem muitos tem exemplos. vários. Vários aí que estão bem. O Milos mesmo tá super bem. Ah, o Milos Pelo é amor foda. de Deus. Um shape surreal. Absurdo. A gente tem umas fotos aqui do início do Horse oficial, pra galera ver. Época boa. Você lembra quem que é esse aí? O Danilo Gigante. Danilo. Participou do Big Brother. Lembra da loja? Aham. Fórmula 1. Aham. Até vocês... Antes o cupom era Fulano F1. Fulano F1, F1. era F1. Né? Brunão aí também. Foi a primeira feira aí, né? Aham. Muito bom. Acho que não evoluiu muito, não. A cara mudou demais também, o rosto, assim, o formato. Porque antes você é mais moleque, a bochecha fica mais redondinha, né? Moleque, o cara tá com 30 anos, tá falando que... Mas aí eu tinha 20, pô. Faz 10 anos já, É cara. 50% a mais. já tava faz na 10 entrada anos aí, cara. Não, já tá- Não mudou muito de Já. entrada, tá bem ainda, pô. Não evoluiu muito, não. Isso aí. Top demais. Vamos encaminhando para o final, Horst. Eu queria que você deixasse, né, com base na tua experiência pessoal, tudo de errado e certo que você já fez, o que você deixa aí para a garotada que está pensando em se aventurar,
entrar no esporte ou começar a usar hormônio? Eu acho que hoje, dentro do uso de hormônios, o que vai me pegar é a parte cardio. Uma hora ou outra, eu acho que quanto mais cedo a pessoa tiver a preocupação, né, colesterol, tal, porque as outras coisas são mais simples. Fígado, essas coisas e tal. Tem todo um leque de informação. E aí, a parte do cardio ela é mais silenciosa. O cara fica ali anos com a pressão um pouco mais alta. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui subindo de peso, subindo de peso, subindo de peso. A minha pressão ficou alterada durante alguns anos, né? Tipo assim, 14, 15. Eu não sabia. E aí, quando eu fui lá no Alexandre e tal, ele falou, pô, durante anos sua pressão tá assim, com certeza. As paredes do seu coração, pelo sobrepeso que você tá agora, estão um pouco mais rígidas. Seu coração não hipertrofiou, você não tem problema de circulação, não tem problema de nada, mas as paredes estão um pouco mais rígidas. Ele falou, agora a gente começando com essa medicação, provavelmente vai retroceder isso daí, e quando seu peso baixar, talvez você não precise nem tomar o remédio, que foi o que aconteceu agora. Eu tô num período onde eu tô fazendo uma transição, cruz, meu peso baixou, eu tava com 130 e poucos, agora eu tô com um pouco menos de 120, não tô tomando remédio de pressão, não tô nada, mas é aquilo. Bateu um problema ali, entendeu? Bateu um problema. As outras coisas eu nunca tive problema. De TGO, TGP, rim, estrogênio lá na tampa e tal. Não, nunca tive. Porque sempre controlei. Sempre usei Ursacol. Você usa os suplementos para poder estar... Exatamente. Sempre fui... minimizando os colaterais. No que eu podia prevenir, eu já usava os manipulados certos para prevenir, e quando dava alguma alteração, eu usava alguma coisa ainda mais potente para corrigir. Então sempre fui nessa. O do coração, eu nunca tinha me ligado, entendeu? E acontece com muita gente. Tanto que a maioria dos competidores, pelo uso de estimulante, principalmente... que faz a vasoconstrição, ele aperta, né? Principalmente durante muito período, tem esse problema e nem sabe. Tem pressão alta e nem sabe. Então, é uma dica que eu deixo ali de extrema importância para a galera que está competindo ou que pensa em competir. Cuida da pressão, cuida da parte cardio. E outra, do mental. Parte cardio mental, porque não é brincadeira ficar em restrição, ficar tomando trembo, ficar tomando um monte de estimulante. 1, 2, 3, 5 anos, ok. Quando você tiver 10 anos nessa pegada, vai dar ansiedade, vai dar talvez depressão. Muita gente tem depressão. Muitos atletas têm depressão e ele nem sabe que está com depressão. Assim como não sabe que está com a pressão alta. Então, busca suporte, busca acompanhamento nessa parte também, entendeu? Hoje, quando eu uso o Trembo na preparação, eu adiciono o Estalopram, que é um fármaco antidepressivo, né? Porque a Trembo arrebenta na parte da serotonina, né? Sim. Deixa zoado. O Estalopram melhora nessa parte. Mas é uma coisa que eu aprendi faz 2 anos. Já de 13 que eu compito, entendeu? Então eu sei o dano que causa, porque não só em mim, mas em pessoas que eu vejo assim, pô, o cara é o exemplo de tudo ali, um cavalheiro, educado e tudo mais. Aí ele toma trembolona, ou toma uma boldenona e restringe a alimentação, o cara vira um bicho, vira mal educado, vira tudo, mas porque ele não sabe o que está acontecendo aqui dentro. Entendeu? Exatamente. Então, essa é a dica que eu deixo pro pessoal. Marcão. Para mim, foi uma honra mesmo de receber, ser o primeiro aqui, é o meu primeiro podcast. Fico bastante feliz de ser com o Horst, o quanto ele também proporcionou para a empresa e proporciona para os outros novos que estão entrando e os fãs dele. E agradecer. Obrigado a vocês. Esses anos. Obrigado a vocês. Vamos para mais 12 anos. E o Horst foi o primeiro cara que eu perguntei quando você veio conversar comigo, fazer uma proposta para vir para o oficial.
Falei, cara, quem que tá lá? Ah, o Horst. Chamei o Horst. Falei, e Horst, o que você acha? Pô, vem, cara. O Marcão é demais, a empresa é boa. Você só vai ter alegria e hoje estamos aqui, todo mundo Não, junto. e foi o que eu falei, né? Quando a gente foi conversar, eu falei, olha, você vem, qualquer ideia que você tiver de gravação, de conteúdo, de criar coisa, pode me incluir. Falei, você não precisa nem pensar duas vezes, pode me incluir, a gente só alinha e vamos embora. O que a gente gosta é desses grandes casamentos. Muito bom. Galera, Obrigado. Obrigado a você. ficamos por aqui, mais um episódio do nosso Oficial Cast. Vou deixar aqui as redes sociais, tanto do Marcão quanto do Horst, para vocês acompanharem o trabalho. E até o próximo episódio. Valeu. Vou tirar uma foto agora sentado aqui. Fechou?